Olá, pessoal, boa noite a todos. Professor Wesley Magalhães, do curso de Engenharia de Pesca da Universidade Federal do Amazonas, aqui em Manaus, retomando as nossas lives e projetos, baixando os muros da universidade. Hoje, com a ilustre presença da doutora Juscelene Carvalho, lá da UNIR, que vai falar para a gente conversar, na verdade, sobre o pirarucu, especificamente sobre rendimentos e produtos do pirarucu para o mercado nacional e internacional. Um grande prazer, professora, recebê-la aqui no nosso humilde projeto. E, infelizmente, deu uma parada, né, devido a algumas correrias de campo, mas a gente tem que estar sempre retomando e trazendo profissionais da área que atuam diretamente com essa cadeia que precisa de tanto avanço, de tanta pesquisa que a gente vem fazendo, atrelado ao que a gente vem identificando hoje, principalmente no mercado nacional e internacional, que é essa crescente demanda, né, de perguntas sobre como será o pirarucu a partir do hoje, né, nesse novo momento que a gente está vivendo em relação a essa pandemia, em relação às oportunidades de mercado que a gente vai ter. Então, eu faculto a palavra a você e desde já agradeço a todos os presentes. Peço que vocês mantenham os microfones desligados, utilizem o chat para colocar suas perguntas e a gente vai trabalhar aqui ao longo desses 50, 60 minutos. E se a professora quiser, a gente pode até prolongar um pouco mais. Professora, boa noite. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, Wesley. Eu agradeço ao convite. O humilde projeto não está tão humilde, né? Nossa, trabalho muito bonito que você tem feito. E já tem até um aquário, né? Primeira live em frente a esse aquário aí, ó. Estou me sentindo lisonjeada. Parabéns. Bom, então, eu trabalho aqui na universidade, sou daqui de Rondônia, né? Trabalhei um tempo no curso de Engenharia de Pesca, onde nós abrimos lá desde 2010, que o curso iniciou. Então, iniciaram-se as atividades em maior velocidade no estado de Rondônia, nessa área de aquicultura, né? De 2006 para cá, começou o incentivo à piscicultura. E durante esse período, a gente vem tentando desenvolver algumas pesquisas, né? Você sabe que não é fácil, né, Wesley, pesquisar na Amazônia. A gente tem muita dificuldade em aprovar. Agora não tanto, porque nós temos uma fundação de amparo à pesquisa que tem fomentado bastante a piscicultura no estado, vários projetos aprovados através dela. E essa fundação é nova, tem 4 anos, 5 anos, e a gente conseguiu, então, iniciar essas pesquisas com maior velocidade na parte de piscicultura. O estado de Rondônia, eu vou iniciar a apresentação. Posso iniciar já? Pode sim. Fique à vontade, aí eu vou te interrompendo também, a gente vai trabalhando um bate-bola bem descontraído. Obrigada. Deixa eu ver aqui. A pena que quando eu apresento eu não vejo mais ninguém. Enquanto a professora vai colocando a apresentação dela, eu agradeço mais uma vez a participação de todos vocês. Eu vou passar rapidamente aqui o olho do chat para dar um alô. Hilário Carvalho, eu acho que deve ser teu parente. Renate, Monize, Elza Pelotti, que já deixou aqui o seu alô. Boa noite também para o nosso colega, professor Marcondes Júnior, que está presente. Obrigado. E, gente, utilizem o chat para a gente fazer uma noite super agradável, com um bate-papo super bacana. Vamos aproveitar a expertise da professora Juscelene. Professora, fala com você. Obrigada. Então, iniciando aqui, falando sobre o arapaima, né, o pirarucu. Então, é uma espécie amazônica disseminada aí, que tem uma facilidade reprodutiva em ambientes mais lênticos, né?
e por isso se destaca, ou tem um desenvolvimento crescente aí, em função também da malha hídrica amazônica, que proporciona essas águas mais paradas, né, que facilita a reprodução e a propagação dessa espécie. Eu coloquei uma foto aqui, que é uma área alagada aqui das usinas, né, que tem propiciado também, não que o Rio Madeira seja um rio de águas paradas, mas ele propiciou aí com os alagamentos regiões que hoje está bem, o pirarucu se adaptou muito bem, né, tem se propagado nessas regiões aí, dessas áreas alagadas. Então, hoje o estado de Rondônia é o maior produtor de pirarucu em cativeiro, né, de cultivo. E depois nós temos Tocantins, o Pará, né, em terceiro lugar. Bom, com relação ao estado de Rondônia, nós temos mais de 4.000 pisciculturas licenciadas, né? Nós já chegamos a uma produção de 90.000 toneladas ano. Hoje essa nossa produção caiu, ela reduziu em torno de 60.000 toneladas. E desse montante, né, de quase... a produção de pirarucu também já chegou a 8.000 toneladas, né? E hoje a gente está com menos aí de 2% da produção sendo do Arapaima. O carro-chefe nosso continua sendo o tambaqui, colossoma, né? E então a gente tem trabalhado para organizar o mercado, né? E implantou-se, assim, diversas fábricas de ração para suportar essa produção. Nós temos aí 6 fábricas de ração que produzem mais de 1 milhão de sacos por mês de ração carnívora e onívora. Em função também desse aumento da produção, há 2 anos atrás, 3, né? Nós tivemos uma saturação do mercado, uma certa falta de processamento em função da falta de frigoríficos. Professora, Oi? eu vou fazendo aquele acordado lá, te interrompendo em alguns momentos, pode ser? Pode. Pode. Em relação às fábricas de ração, né? A gente sabe que hoje o pirarucu não existe, na verdade, uma ração específica para o pirarucu. Né? Várias espécies aí têm desenvolvido alguma pesquisa em relação a essa questão. Trabalhar, na verdade, pesquisa, ou procurar pesquisadores das universidades para tentar desenvolver algo nesse sentido. Aqui no estado? Isso, aí, Rondônia. Ainda são incipientes, Wesley. Nós começamos a trabalhar essa parte nutricional, logo que começamos as pesquisas, foram 3 anos, mas eram estudos mais basais, níveis de proteína, taxas de arraçoamento, em relação à energia-proteína, que eu vou mostrar alguns dados, e comentados, apoiados a princípio por empresas, né, como a Nutrizon, que foi a nossa maior apoiadora. E hoje a gente tem o professor Ricardo, que está fazendo doutorado, desenvolvendo aí também uma ração para alevinos de pirarucu. E que eu saiba, não temos muitos estudos aqui na região sobre isso. Caminhando, né? Certo. Pode seguir. Pode? Então, a gente, agora em 2019, abriram novas indústrias frigoríficas, né, para a gente poder escoar melhor nossa produção. Agora a gente já tem essas 7 unidades de beneficiamento. Essas maiores que nós temos cifadas aí, os Altana, Pescados do Vale, elas processam em torno de 400 toneladas por mês, né? Já estão bem estruturadas, né? Bem organizadas, também no setor de despesca, né? Com MUCs, despesca automatizada, terceirizada, e a questão do gelo, transporte, enfim.
Apesar disso, deixa eu só desligar isso aqui. E isso tudo, né, ajuda com que nosso pescado seja divulgado, né? Seja melhor beneficiado e divulgado. Então, a gente tem essa espécie aí que tem ganhado mercado, né? Você acha que em relação ao que é produzido hoje, Rondônia principalmente, e a outros estados assim, que você tenha conhecimento, o que é processado gira mais ou menos em torno de quantos por cento do que é produzido a respeito do pirarucu? Aqui em Rondônia? Isso, em Rondônia e em outros estados também, se você tiver informação. Então, no nosso estado, eu acredito que menos de 20% passa pelas indústrias de beneficiamento. 20% a 30%. É porque agora a gente tem passado, mas só para evisceração, né? E enviado só eviscerado, através das indústrias frigoríficas mesmo. E essas 400 toneladas mês aí, né, que passam pelas indústrias frigoríficas, elas são especificamente da piscicultura ou envolve também a questão das áreas de pesca? Elas são basicamente da piscicultura. Basicamente da piscicultura. Isso. A gente quase não tem de pesca, captura. E o estado do Acre, né, que tem um frigorífico, tinha, né, agora ele fechou lá, pescado da Amazônia, uma estrutura gigantesca, belíssima, né, que só aquele frigorífico, acredito não, ele tenha a capacidade de processar o que os nossos até agora não processavam, todos juntos não processavam, mas o estado do Acre tem essa questão da produção, né? Com 11 mil toneladas, não comporta, não consegue alimentar a indústria de lá, o frigorífico de lá. Então, e agora a gente tem esse frigorífico de lá fechado também, né? Você acredita muito que esse cenário que a gente está vivenciando hoje com o pirarucu, em relação à questão legal, né, do como a gente pode ir longe com a espécie, principalmente a nível nacional, você acredita que houve um retrocesso do que era Rondônia há 10 anos atrás, por exemplo? Fazendo uma retrospectiva dos últimos 10 anos aí, o que você acha? A gente retrocedeu ou, na verdade, a gente avançou muito em relação a essa cadeia? A cadeia do pirarucu? Isso. Eu acho que... Então, Wesley, o cenário tem mudado bastante, né? Na verdade, o mercado tem cobrado a parte ambiental, a parte sustentável, qualidade, garantia nutricional, e conforme vão abrindo nossas indústrias frigoríficas também, elas vão se ajustando a isso, vão cobrando mais do produtor. Então, esse cenário tem mudado para melhor, sim, né? Apesar das exigências que a gente acha, às vezes, que é ruim, mas são interessantes, né? Porque elas vêm atreladas aí, o produtor, sistemas de produção mais eficientes também. Então, o produtor que tinha lá um semi-intensivo de pirarucu, em viveiro escavado, ele já começa a pensar num sistema mais intensivo, mais controlado, né? Eu acho que a gente está avançando, sim, bastante. Bacana. Eu fiz essa pergunta, né, de forma, eu acho que a te indagar, principalmente porque a gente vivencia dois cenários aqui. Se eu for falar hoje no estado do Amazonas em relação à competitividade, a gente tem pegando o gancho do que é produzido em relação ao aqui de Rondônia, que é absorvido aqui pelo mercado, principalmente da cacau do Amazonas, é uma coisa absurda, né? Acho que numa live anterior que eu fiz com a Alice, não sei se ela está presente, mas ela citou ali um número de quase 60%, 65% do que é produzido em cacau do Amazonas. E a gente começa a observar uma frente muito grande em relação a essa questão de interesse das pessoas em adentrar a produção de pirarucu.
E aí a gente começa a pensar, né, quais são os formatos realmente que nós vamos apresentar esse produto para torná-lo mais atrativo, né, implementando mais a questão de melhoria, agregando valor ao que a gente vai apresentar ao mercado. Então, eu acho que essa questão das indústrias, né, a questão dos pesquisadores, principalmente do seu trabalho em relação às formas de apresentação, os coprodutos, subprodutos que devem origem, isso é extremamente importante para a gente começar a visualizar o norte em relação ao nosso planejamento. Verdade. Está te interrompendo excessivamente. Não, você me deu um gancho aqui da questão uma resposta da sua pergunta. Em relação ao cenário, né, ao cenário da pandemia, a crise econômica, a crise que tem, na verdade, aberto mercados para nós, né, mas acaba que os produtores passam a ter mais cautela, né, em onde investir, né, e buscar o sistema de produção mais barato, mais seguro, né? E a gente sabe que o pirarucu é um sistema, o tipo do pirarucu em viveiro escavado, ele é um sistema caro e com maior risco, né, do que o tambaqui. Então, a gente observou essa redução considerável na nossa produção, né, nesse período, e a perspectiva e a consolidação do tambaqui, realmente. Vamos lá. Ouviu? Sim, ouvi. Pode dar sequência. Eu te interrompendo aqui, estou passando dos slides. Tá. Bom, então é isso, né? É uma espécie maravilhosa aí, com boa aceitação no mercado, em função dos cortes, do tamanho dos cortes, do sabor mais neutro, que combina com vários temperos. E tem uma grande aceitação, mas por que não decola, né? Aí a gente já volta na tua pergunta, né? Por que a gente tem uma espécie tão interessante, né? Tão benquista no mercado, já também divulgada, mas por que não decolamos? Então, eu trago aqui até o que o Eduardo Ono costuma comentar, né? Nós não temos produção e também não temos qualidade do produto processado. E aí, realmente, ele não está muito errado, muito longe disso. Realmente, a nossa produção ainda é modesta, ela tem que ser mais direcionada, né, mais focada. E, como eu disse, esses sistemas de produção tradicionais, em viveiro escavado, 1 ano de cultivo, você está sujeito aí, nesse tempo todo de exposição à oscilação na qualidade de água, à oscilação no recurso para adquirir a ração, dependendo da tecnificação do produtor. Então, a gente tem muitos riscos para esse sistema de produção, né? Então, hoje a gente busca, para ter um mercado mais garantido, um sistema de produção mais controlado, né? E que seja focado nos rendimentos. Eu acho que essa é a chave. Rendimentos, que é o maior rendimento comercial que eu consigo obter e o menor custo de produção. Independente se for num sistema de viveiro escavado, ele tem que ter focado no máximo rendimento possível, ou em um sistema em tanques circulares, em outros tanques, rede, enfim. Você acredita que, pegando esse gancho aí, a produção dessa qualidade, acho que a tecnificação do que o produtor faz hoje, né, ela é muito naquela linha de pensar da porteira para dentro. Mas a gente também pode, e eu acredito que a gente tenha, né, recursos humanos e tecnologia suficiente para melhorar isso, mas ela também caminha lado a lado com uma narrativa de como é que a gente vai sustentar
né? Questão de produção, questão dos insumos, principalmente alevinos, e dar continuidade, que a gente tem tecnologia suficiente para tentar padronizar essa questão de produção, pensando justamente nessa tua pergunta. Por que não decola? Eu tenho visto, basicamente, muitos produtores, empresas formais, até pessoas que entraram trabalhar com pirado público e depois saíram, é justamente isso, né? Às vezes a pessoa quer pensar no pirado público como se fosse aquilo, como se fosse uma espécie mais simples, né? Eu acho que até o seu Pedrinho lá de Roraima, lá de Rondônia, foi o pirado público aceita muita coisa, aceita muito abuso. E a gente, eu acho que precisa, talvez, reformular um pouco essa questão, principalmente num ponto que eu considero crucial. Como é que a gente vai divulgar o pirado hoje, essa narrativa em relação ao que você vai fazer no seu trabalho, as formas de apresentação? Será que esse peixe, realmente, o mercado dele, peixe de 12 quilos, já ficou de lado e agora a gente tem que trabalhar com peixinho de 5 a 6 quilos, que muita gente vai fazer? Então... Acho que eu estou aqui ao longo da live, hein? Na verdade, se eu responder isso aí, eu resumo toda a minha fala. Mas, realmente, é isso que você falou. A gente está nesse modelo tradicional, como se fosse obrigatório, na verdade, o modelo de você produzir 14 quilos ou 12 a 14 quilos. Então, é como se isso fosse padrão, né? O produtor já vem com esse. E a gente sabe que o mercado, ele vai mudando conforme as demandas, conforme mudam os custos de produção também, né? Conforme vêm os estudos novos e esses estudos chegam ao produtor, e como ele não conhece outros modelos, outros sistemas de produção, aquele para ele ainda é o mais seguro, né? Então, conforme vai se divulgando essas tecnologias novas, que nem você está fazendo aí, o ciclo curto, né? Cultivo de ciclo curto, 2 ciclos ao ano, essa informação tem que chegar para o piscicultor. Vou passar aqui mais um slide, só para... Vocês conseguem me ouvir bem agora? O pessoal está falando aqui no chat que meu áudio não está muito bom. E agora, melhorou? Eles estão me ouvindo? Estão dizendo que melhorou. O seu está excelente. Então, vamos lá. Nesses rendimentos, né, que eu costumo focar, o que influencia esses rendimentos comerciais do pirarucu? Então, a gente tem aí, os rendimentos, eles são as porções dos cortes e os resíduos e coprodutos, né? E influenciados aí pela genética, a morfometria, né, corporal da espécie, o peso corporal, a gente vai falar um pouco sobre as classes, e o manejo, tá? Se eu trabalhar essa questão dos rendimentos aí, eu vou facilitar para a indústria gerir, fazer gestão do uso desses resíduos e coprodutos de forma mais eficiente. Então, quando eu falo em relação à genética, esses rendimentos, nós temos algumas espécies aqui de arapaima, né? Algumas espécies de pirarucu, e o que a gente foca nessa questão para rendimentos, né, seriam as espécies com a melhor conformação voltada para maior rendimento de carne, certo? E vou mostrar mais adiante, mas dessas espécies aí, essa aí, Arapaima gigas, que é a que predomina, né? E aqui do lado eu coloquei a proporção de cabeça em relação, a porcentagem de cabeça em relação ao peso corporal, né? Então, o gigas aí é o C aqui, né? 5,4%. E tem uma boa conformação, o que eles chamam de tronco ou charuto no frigorífico. Tá? Essas espécies aí, você tem trabalhado especificamente com qual delas? Ou mais de uma?
Wesley, aqui no estado se caracteriza pela presença só de uma, só dos gigas. Então, foi feito esse levantamento aqui, vou mostrar para vocês esse estudo nas pisciculturas, né? E avaliando aqui essas 5 regiões, onde haviam produtores de alevinos no estado de Paraná, Pimenta Bueno, lá no Seu Pedrinho também. Então, fez essa avaliação genética e se observou uma baixa variabilidade genética. A gente tem ainda uma presença muito grande, uma endogamia muito grande na região em si. Mas predomina essa espécie, né, o Arapaimas aí, com essas características que a gente busca, que é esse retângulo aqui que eu costumo chamar, dessa região entre as duas nadadeiras, né, esse perímetro que abrange uma área dos cortes comerciais mais nobres, né, que é aquele filé com uma área para se fazer cortes mais padrões para o mercado. Uma das reclamações do mercado é isso, é a despadronização dos cortes que nós produzimos, né? Então, quanto mais uniforme, né, melhor esses cortes, esse filé chegar ao frigorífico, mais interessante para o mercado. Isso aí também cai naquele lance de você imaginar, a gente desenvolve o trabalho, né, pensa num determinado corte e muitas das vezes você não consegue dar continuidade a essa padronização. Né? Então, mesmo que você chegar oferecendo um produto, esse produto foi abraçado pela comunidade e aí depois de certo tempo você não consegue manter isso. Né? Então, eu acredito que tenha batido forte em relação a isso. E é uma coisa que a gente tem conversado bastante. O professor Marcondes, inclusive, ele fala aqui que o pirarucu tem que ser tratado como o nobre do nobre. É verdade. Eu concordo plenamente com ele. E ele fala uma coisa também bem interessante, que é justamente o que nós falamos no início da live. Né? Como é que a gente vai trabalhar o marketing disso? Né? Acho que a gente vai conversar um pouquinho mais no final. Certo. A gente busca aí, então, seria mais ou menos esse fenótipo, essa morfometria, né? Uma cabeça pequena, né? E uma região do dorso aí, do tronco, com um perímetro largo e alto, né? Então, a gente tem uma espessura de manta, de filé, bem maior. Nesse trabalho aqui, estou trazendo, foi avaliado isso aí, né? Nós fizemos a morfometria de 200 espécimes para encontrar as correlações e observamos aí grande correlação no rendimento de carcaça com o perímetro maior, né? Essa região, uma correlação interessante também dos rendimentos de manta de carcaça com o tamanho da cabeça e o comprimento do tronco. Então, se alguém tiver mais interesse pode dar uma olhadinha lá. E essas correlações, elas são interessantes a partir do momento que você vai selecionar, fazer um melhoramento, uma seleção genética de matrizes aí. Então, você busca essas correlações morfométricas aí, mais direcionar isso aí, né? E são interessantes também para avaliar, né, a aquisição de alevinos, né? A gente fazendo essas correlações, sabendo exatamente o alevino, que características, que correlações morfométricas, que características morfométricas ele tem que ter para eu comprar um lote interessante de alevinos ou juvenis e ele ter um rendimento tal no abate. Então, é muito interessante isso aí, trabalhar isso. Aí nós conseguimos fazer esse banco de dados, né, com 2.000 dados em diferentes fases e ainda está sendo trabalhado esses dados. Beleza? Aqui, Wesley,
a gente falou sobre os rendimentos, a genética, né? E agora sobre os rendimentos e o peso do peixe, a idade, né? O peso corporal. Como a gente não define idade, a gente define peso corporal. Apesar de que influencia bruscamente a idade, né? Nessa questão da qualidade da carne. Então, aqui a gente tentou definir um sistema de classificação e tipificação de pescado, né, que é um dos projetos que a gente está finalizando, já finalizou, e né, definir classes para o tambaqui e pirarucu, que eu vou apresentar só o pirarucu, que classes de peso que sejam caracterizadas, né, características mais eficientes para o frigorífico e para o mercado consumidor. Então, a gente tem a classe 1 aí abaixo de 6 quilos, de 6 a 8 quilos, que é o que agora está em alta, né? A gente tem focado. Mas definimos essas classes diante de tudo que estava chegando nas indústrias frigoríficas. Tá? Como a gente tinha peixe de rio e tudo, chegando peixe de 90 quilos, 100 quilos, né? A gente queria conhecer também esses rendimentos. Como é que você acha que, ainda nessa questão de rendimento, peso corporal, vou te fazer uma pergunta aqui um pouco intuitiva. Em relação a essa questão, essa diferenciação das classes, ela finda nos colocando e trazendo uma pressão muito grande em relação a gente olhar para as classes e entender o que vem antes, né? O peso de abate desses animais. Porque se você reduz cada vez mais o peso de abate, né, quando a gente está aqui trabalhando com peixe de 5 a 6 quilos, a gente também força, né, que a produção de alevinos, e essa questão também de genética em relação aos trabalhos que vêm sendo feitos para o aumento do número de reproduções anuais, ela se torne mais presente e mais intensa. Né? Porque ao passo que se torna uma classe muito atrativa, ela também é muito perigosa em relação a como que nós vamos trabalhar para dar sustentação em relação à sua continuidade. Né? Como é que você enxerga? Está cortando? Cortou, mas já voltou. Como é que... Eu acho que você pegou a última parte, né? Como é que você... Entre essas classes aí, se a gente for fazer uma analogia entre o que vem das áreas de pesca e o que vem das áreas de piscicultura, como é que você enxerga, eu vou colocar aqui a classe 1, né, que eu acho que é a classe que eu tenho trabalhado mais hoje. Como é que você enxerga essa diferenciação em relação ao alcance de mercado, em relação ao que eu acho que não existe uma competição devido ao leque de nichos que o nosso peixe da piscicultura consegue alcançar, comparado com o leque de nicho que o peixe da pesca consegue. Como é que você consegue separar isso hoje em relação ao teu trabalho, em relação à visão que a gente precisa avançar? Como eu consigo separar? Calma aí, você fez... peraí, são 3. Eu vou começar pela primeira. Você falou dessa questão do sistema de classificação que acaba orientando o produtor, né? Essa é a finalidade. Já temos sistemas de classificações definidos ou definidos, né, para bovino, para suínos, né, para aves, e a gente não tem um sistema de classificação estabelecido para pescado, certo? Mas quando foi criado de bovinos, por exemplo, que é o mais antigo e consolidado, foi exatamente para incentivar o produtor a produzir um animal mais precoce possível, o mais rápido, com o maior ganho de peso, né, o maior rendimento possível. Então, os produtores que conseguiram entregar aquele animal da classe 1, né, aquele bovino com tantas arrobas e tantos dentes, ou seja, a idade X, eles tinham uma bonificação. Então, nesse sistema de classes, né, ele também conseguia comercializar melhor esse produto, porque o mercado queria esse produto, né? E é isso que a gente está querendo fazer com o pescado, definir as classes para orientar o produtor, para falar para ele, essa classe é a sugerida por isso, por isso, por isso, né?
eu sugiro a classe de 6 quilos, apesar de você ter a dificuldade lá no seu sistema de produção, você vai ver se ajusta a ele, se consegue se ajustar a ele ou não, mas no mercado você tem um valor agregado assim, assim, assim. Mas ele tem que ter essas características. Então, isso acaba evoluindo a cadeia, né, como um todo. E como eu enxergo os peixes de captura e essas novas tecnologias? Bom, em relação à qualidade da carne, me ouvem? Sim, sim. Em relação aos rendimentos e a qualidade da carne, a gente não tem ainda encontrado um ponto de equilíbrio quando a gente cruza essas classes, tá? Porque os rendimentos, eles se atrelam a uma classe, enquanto a qualidade almejada, às vezes, se atrelam a outra classe. E o mercado, ele depende do nicho de mercado que você vai buscar. Você vai buscar uma classe dessa ou outra. Mas o que vem do peixe de cultivo, ele vem nessas classes maiores aí, acima dessa 14 a 18, acima da classe 4. Os que vêm de captura, né, normalmente. Os nossos peixes de cultivo não passam da classe 3, normalmente não. E os sistemas mais intensivos hoje já estão nessa classe 2 para baixo, da classe 1 mesmo. Eu te coloquei essas questões aí, principalmente para a gente começar a pensar em relação aos nichos que nós podemos alcançar. Esse trabalho que a gente tem feito aqui em relação a ter na porta dos restaurantes, dos empreendimentos que já conhecem o pirarucu, tanto da área de manejo, quanto agora das áreas de piscicultura, justamente traz à tona, na verdade, uma informação muito bacana. As pessoas hoje não querem mais trabalhar, principalmente quem mexe com peixe cru aqui, com peixe de manejo, né? Então, questões sanitárias óbvias também, falta de estrutura, isso não quer dizer que não é um peixe que possa ser melhorado, né? Que possa ter sua cadeia mais bem estruturada. Então, eu acho que essas classes é uma coisa sensacional, porque hoje eu consigo, a partir disso, ter uma visão geral do que eu preciso trabalhar, né, no pré-abate ou no pré-engorda de muitos desses cenários aí. Né? Seria uma espécie de mapa central para a gente iniciar um ordenamento. Você concorda comigo? Com certeza, e eu vou mostrar as tabelas de resultado que encaixa direitinho aí no sistema de produção de um ano. A carne ficou assim, passou de um ano, o peixe continuou lá no viveiro, deu outra qualidade de carne. Então, não tem como a gente não trabalhar dentro do foco, né? Quer a classe 1, é assim, pronto. Ela tem que ser padrão. Vamos lá. Bom, nessas classes, então, quais seriam os rendimentos, né? A gente encontrou aí aqui o rendimento de carcaça, né? Que ele aumenta até, conforme vai aumentando o peso, vai aumentando o rendimento de carcaça, ao ponto que começa a aumentar muito a quantidade de resíduos, né? Depois dos 23, 25 quilos, a gente aumenta, acho que tem um próximo slide aqui, significativamente couro, principalmente o couro, e o espinhaço começa a aumentar aqui já aos 20 quilos, né, significativamente. Voltando aqui no nosso slide, então a gente tem um aumento da manta de rendimento de carcaça, mas ele é composto por um rendimento de manta. É bom. E aos 15 quilos por aí, a gente tem já um aumento da proporção de manta em relação ao resíduo, certo? Então, vamos lá detalhar um pouquinho isso aí. Aqui são as proporções dos resíduos, né? Então, o que mais aumenta
com o aumentar da idade, né, os resíduos que mais aumentam com o avanço do peso ou da idade, é cabeça, espinhaço e o couro com as escamas. Tá? Então, são esses três aí. Couro com as escamas, esse verde, né, 13 a 16% nas classes mais altas, acima de 25 quilos. Né, então, a gente tem um aumento considerável aí. Então, são classes que a gente não utiliza mais no mercado tradicional. Né? A gente não... É atípico isso chegar na indústria. São peixes de 80, 180 quilos. Esse aqui mandou a foto lá de Extrema, na divisa com a Bolívia. Mandou essa foto para mim ontem. Então, esses peixes, para a indústria, eles têm um aumento de resíduo muito grande, né, em proporção de resíduos, em relação à produção de manta. E a qualidade de carne totalmente diferente. Certo? Desses três produtos, resíduos ou coprodutos, a gente chama de coprodutos os aproveitáveis, né, que vão virar algum produto interessante e não são mais resíduos, né, a gente tem o destaque aí, então, a cabeça, o couro com as escamas e ao espinhaço. Para quem não tem familiaridade com a espécie, né? Então, aí a forma de descascar ou tirar o couro com as escamas na indústria. Eu não sei se, talvez você fale um pouco mais à frente, mas só me antecipando um pouco. Nessa imagem aí a gente vê a questão dos coprodutos, principalmente a questão do couro, né? E aí, você voltando para a questão das classes, né? Onde é que você vê mais dificuldade em relação a gente inserir esse nicho aí na cadeia produtiva? De quem trabalha, por exemplo, a classe 1. Tem mais dificuldade? O couro? Isso, a retirada, né? Requer muito refino, né? Muito difícil, muito mesmo, porque tem toda uma... Eu vou falar mais na frente, quando eu falar do trabalho que a gente desenvolveu, né? Tem todo um protocolo para retirada dessa pele, não pode ter perfurações, né? A gente tem até que tirar ela com o colágeno, que é para ficar essa parte na pele, para proteger. E quando é assim, descascado, não, a gente já tira mais superficial e fica o colágeno, né, com a carne, e dá até uma proteção dos cortes que seguem no frigorífico. Então, para os peixes jovens, para a classe abaixo de 8, além de ser uma pele muito fina, né, não sei se já tem trabalhos avaliando esse tipo de pele, mas eu acho que a dificuldade de retirar seria bem maior. A gente tem tentado tirar de algumas unidades, né, esses peixes de 6 quilos, mas realmente requer uma prática absurda. Né? Eu queria só pegar um gancho aqui de uma pergunta. O Júnior Costa, lá da Silvicultura Pirarucu, no Espírito Santo, mandar aqui boa noite a ele, parabenizando, né? E está fazendo uma pergunta aqui: qual é a sua opinião sobre tratar pirarucus com peixes forrageiros, visto que as reações só sobem os valores e com baixa qualidade para pirarucus? Eu queria essa pergunta transformar em outra coisa. Você acha que essa questão entre trabalhar o peixe exclusivamente com a espécie forrageira e com ração, ele tem algum link aí com essa questão de facilidade de aproveitamento da pele do animal? Dificulta, favorece? Você tem observado alguma coisa em relação a isso? Como é que é? A dieta interferir na qualidade da pele? Em relação a isso. Cortou? Não. Cortou a pergunta? Não. Repete. Eu peguei aqui o que o Júnior está colocando sobre a questão dos forrageiros, e aí eu estou indo um pouco além. Você acha que a gente poderia hoje considerar que existe também dificuldade ou facilidade em relação à retirada ou melhor aproveitamento dessa pele? Aquele animal que é engordado só com espécie forrageira e o animal que vem só com a ração?
Eu não sei, Wesley. É uma questão a ser estudada, mas eu acredito que tenha diferença, sim. Já dá um trabalho aí, pessoal. Minha cabeça já começa a pensar mil coisas aqui, mas depois a gente... Eu fico aqui moderando e trabalhando como advogado do Java, né? Só notas na cabeça do pessoal. Porque... Não, a gente conversa depois. Isso. Mas eu não sei te responder essa agora, não. Tranquilo. Vamos lá. Peixes forrageiros, respondo já quando entrar na parte de manejo, tá? Aqui, essa questão aqui dele tirar a escama, não é esse que está embrulhadinho aqui, não, tá? Inclusive, eu queria agradecer ao Elivelto, da Agroindústria Rodrigues, por algumas fotos aqui que ele me disponibilizou. Aqui também dos rendimentos, né? E só para chegar no slide que eu planejei, então, quando a gente aumenta as classes de peso, a gente aumenta a proporção de manta, né? Porém, o rendimento dessa manta ele vai diminuindo em função das classes. Também, aqui embaixo a gente tem uma manta já retirada, né? Então, o rendimento dessa manta reduz, além de aumentar a proporção de espinhas conforme aumenta as classes de peso, né? Então, você tem que tirar essas linhas de espinho da manta para ela ser comercializada sem as espinhas, né? E aí a gente tem também a redução do rendimento dessa manta. Se eu pegar essa manta limpa, tá? Eu vou ter aqui, fracionando ela em cortes, 17% dessa manta direcionada ao corte lombinho, filé mignon aqui 22%, e o filézinho, o filé da cauda, 9%. Aqui eu estou só detalhando, tá, gente, para vocês terem ideia. E normalmente esses cortes aqui, eles são feitos em peixes de classes acima de 14, da classe 3, acima de 14 quilos, tá? Porque abaixo disso, esse processamento desses cortes fica inviável para o frigorífico hoje, né? É o que se trabalha, o que se tem trabalhado. Então, acima de 14 quilos, os frigoríficos já processam em cortes comerciais e agregam valor a esses cortes comerciais, né? Agora, através da rotulagem e das características de cada corte. Colocando aqui as classes que a gente definiu e a proporção dos cortes, a gente observa que aqui, se eu aumentar a classe de peso, ela também vai reduzindo a proporção de cortes, porque se aumenta muito o resíduo e aumenta a produção de polpa. De onde vem essa polpa na indústria? O que é essa polpa? Então, é feito lá essa limpeza das espinhas, né, aparas, essa limpeza dos cortes, e é triturado nessas espinhas e feito essa polpa, essa carne moída, né, de tambaqui ou de pirarucu. Então, nessas classes mais altas, vai aumentando a proporção de polpa, porque a gente tem necessidade de tirar as espinhas de maior tamanho e maior limpeza desses cortes. Certo? Professor, o Bernardo Neto está indagando, perguntando aqui, por que fica inviável esse corte nos peixes das classes iniciais, né? Tem então uma historinha para falar aqui rapidamente, mas se puder responder. Sim, essa aqui é a resposta. Na verdade, não é inviável. Os peixes, normalmente as classes abaixo de 9 quilos, né, hoje, no frigorífico, peixes abaixo de 9, primeiro que os frigoríficos não têm comprado, né? Então, eles não gostam muito de adquirir ou de comprar esses peixes abaixo de 9 quilos. E quando sim, então, até 10 quilos, por aí, é comercializado na forma de postas. Tá?
Isso, vocês viram lá que o espinhaço aí, ele está de 13% a 16%, é uma porcentagem de resíduo que ele acaba sendo comercializado, o próprio charuto fatiado, né? Então, a gente tem uma agregação de valor a esse tipo de corte, embutindo aí esse resíduo que é o espinhaço, nesses peixes menores, certo? Eu não sei se eu respondi a ele, porque que hoje não se comercializa. Não é que seja inviável você fazer processamento. Depende da situação, né? Depende do mercado. E se o mercado está pagando melhor uma aposta, então ainda compensa. Okay? Bom, com relação à dieta e os rendimentos, aqui a gente tem uma manta de pirarucu bem nutrido, 14 quilos, 12 a 14 quilos esse aqui. Então, a gente observa aí uma boa musculatura no lombo, né, na região lombar, né, característica de um animal bem cultivado no tempo certo, abatido com 12 meses, 12 quilos em 12 meses. E eu trouxe aí uma curva, né, que seria o crescimento do pirarucu nesse tempo, nesse período. Eu tirei isso aí da tabelinha da Embrapa, do manual de cultivo da Embrapa lá. E só para a gente comentar aqui a importância de se fornecer para o pescado do pirarucu, que é uma espécie carnívora, né, exigente de proteína, e também demanda uma relação energia-proteína adequada em cada fase, para que ele tenha um desenvolvimento do seu potencial. E a gente tem que otimizar esse ganho de músculo, esse ganho muscular, nessa fase inicial. Como a gente sabe, quanto mais velho o peixe vai ficando, né, reduz o metabolismo, né, a eficiência de conversão alimentar, e a gente acaba aumentando o custo com arraçoamento, reduzindo a deposição de músculo, depositando mais gordura, né? Então, a gente tem que aproveitar ao máximo a deposição de músculo desses peixes, né? Essa fase inicial. E para que isso aconteça, a gente consiga bater ele com o máximo de músculo, que nem esse corte dessa posta embaixo, o máximo de músculo, um mínimo de osso da parte de espinhaço e uma quantidade adequada de gordura, né, sem depositar muita gordura. Para que isso aconteça, eu preciso ter uma dieta adequada, com a relação energia-proteína adequada. Por quê? Muitos trabalhos, até o que nós fizemos avaliando energia e proteína, e aqui eu trouxe um trabalho do Eduardo Ono, eu acho também, que avaliou níveis de proteína, né, na ração para pirarucu, e observa-se que muitas vezes você fornece a proteína em excesso e falta energia na ração, né? Ou fornece para o pirarucu uma ração de peixe onívoro, rica em carboidratos, né? O pirarucu ele não é eficiente em aproveitar os carboidratos como o tambaqui, né? Ele tem baixa quantidade de enzima amilase, então ele não aproveita, não é que ele não tem amilase, ele tem baixa quantidade, então ele não é eficiente em aproveitar os carboidratos, ele não vai conseguir depositar musculatura nessa condição, né? Então, a gente tem aqui comparando as duas condições aí do efeito do manejo alimentar. Aqui eu respondo algumas perguntas que já foram feitas. A nutrição adequada, nessa foto A, e o peixe aqui, que passou para o ano seguinte, na foto B, que é o peixe no mesmo peso de abate, tá? A gente tem o mesmo peso, mesma classe de peso, porém, o que muda é a composição do peso, a composição dos tecidos, né? A gente tem um peixe mais velho,
que acabou esse 1 ano de cultivo, ele não foi nutrido com a dieta adequada, né? Ou passou desse 1 ano, o produtor não quis mais investir, ele não atingiu o peso de abate, os 10 quilos que a indústria quer, os 12, ficou lá na propriedade, o produtor, vou colocar aqui com os tambaquis, vou dar uma ração de onívoro, né? Vou economizar um pouco agora, porque esse ano foi pesado. E aí o pirarucu começa a mobilizar tecido proteico e depositar tecido lipídico. Então, a gente tem essa característica aí no segundo do ano. Observa a musculatura, o músculo aqui do filé, né? Então, tem essa curva, né, que ele já não depositou. E é isso que eles chamam, quando a subnutrição é mais acirrada, tá? Essa foto é um caso mais extremo, mas não é esse que chegou no frigorífico, que esse era bem mais modesto, mas é o peixe facão que a gente chama, o pirarucu facão, aquele que mobilizou todo o seu tecido muscular, né? Certo, Wesley? Certo, estou desligando aqui o áudio porque tem certo barulhinho. Todo mundo aí, que eu não vejo ninguém. O que eu achei interessante naquelas fotos anteriores é justamente, além das informações que você traz, é a questão fica muito visível a coloração da carne, né? A figura A é mais clara, né? E a figura B está um pouco amarelada também nessa região aqui mais da esquerda, principalmente. Né? Sim, exatamente. Deixa eu ver se é o próximo slide que eu falo disso. Não. Essa classe aqui, Wesley, eu vou falar mais para frente da cor. Aqui eu estou na parte dos rendimentos, né? Que a gente ainda agrupa em quantidade, a gente agrupa as classes, né? Quantitativos. Então, aqui seria uma classe 6, né? Que é uma proporção de resíduos maior, é a menor quantidade de músculos. Esse aqui é péssimo para o frigorífico, né? Que vai chegar aí com menos 6 a 10% de rendimento, isso no final do mês, ou em um lote de de 1.000 peixes, é um prejuízo grande. Aqui é o trabalho do Medeiros, que eu falei que foi de proteína, mas vamos passar para essa resposta que você me falou, que é em relação aos aspectos qualitativos da carne, da carcaça e da carne, né? Então, até aqui a gente falou dos quantitativos, rendimentos, e agora qualidade. Então, os rendimentos lá, as quantidades aqui, como vocês podem observar, é óbvio que se relacionam à qualidade desse produto final. Meu peixe passou para o ano seguinte, passou por todo aquele estresse, aqueles estresses ambientais, dieta, sanitário, e vai para o frigorífico. O produtor não tem ideia que isso aqui possa acarretar problemas ou redução de custo lá no mercado consumidor. Então, a gente faz aí a avaliação aqui, né, físico-química, tá? Agora chegaram nossos aparelhos aqui, só para aproveitar para falar, né? Sempre que a gente consegue. Ricos, né? Vocês estão ricos, né? Estamos ricos, a gente vai conseguir fazer agora a parte de textura, né, maciez, e exatamente o que faltava para a gente avaliar essa questão das fibras, né? Porque quando o animal vai envelhecendo, essas fibras vão ficando mais resistentes, né? E maiores. Então, você pega um peixe de captura de 80 quilos, é nítida as fibras nos cortes, e o preparo dele, ele fica uma carne seca, tá? Bem seca, então não é interessante para assar. Né? E aqui a gente vai conseguir avaliar isso também. Aqui com relação às fibras, né, que eu queria falar, e o que você comentou, que não só o quantitativo, mas o qualitativo,
né, a qualidade da carne em relação à idade. Nós temos, com o avanço da idade do peixe, do pescado, ou de qualquer espécie, né, conforme se avança a idade, a gente tende a reduzir o metabolismo, né, e depositar maior quantidade de mioglobina, né, no músculo, tá? Mioglobina no músculo. Essa mioglobina, ela carrega consigo ferro, né, e que traz essa coloração mais avermelhada aí para a carne. Então, o animal vai envelhecendo, a carne vai ficando mais vermelha, principalmente onde se localizam as fibras oxidativas, que é essa linha que a gente chama de linha de sangue, né? Então, onde se concentram as fibras vermelhas, né? São mais ricas em ferro, né? Mais oxigenadas também, e o animal vai envelhecendo, depositando essa quantidade de mioglobina, de ferro, e isso também vai influenciar no sabor, né, no gosto desse corte lá, no preparo, ou quando armazenado por algum tempo, né? Certo? E aqui eu trouxe duas mantas, aqui do lado esquerdo, comparando a idade, então. Tá? Um peixe de idade mais avançada, mas porém, bem nutrido também, só mais velho, né? E aí a gente tem essa coloração diferente aí. Ok? Aqui foi feito a liofilização, a farinha, né, dessas mantas, para poder fazer as análises. Então, a gente liofiliza e manda para fazer análise. E aqui é o filezinho do rabo. Então, observa como ele é diferente. É um corte comercial bem diferente. É bem mais vermelho, se for de animal mais velho. Diferente também o vermelho que ocorre com o estresse ou despesca inadequada, tá, gente? Aí já é outra questão, né? A gente tem o estresse de uma despesca que provoca a pressão sanguínea grande, hemorragia interna, né, nos vasos, e a gente tem esse vermelho mais acelerado. Isso também reduz a qualidade da carne. Você acredita que esses processos que ocorrem, eles podem também estar relacionados à questão de não serem seguidos os protocolos de abate, principalmente? Com certeza, Wesley. A gente estava conversando sobre isso, né? A questão do abate do piraru, como ele é delicado, né? Principalmente para as classes de peso maiores, né? A dificuldade que a gente tem. Os seus aí de 6 quilos, que eles conseguem sensibilizar em gelo, né? Você está vendo? Aqui a gente não consegue, porque demora muito, então o estresse é maior. E isso aqui vai estar atrelado tanto ao estresse na captura, quando você cerca uma quantidade maior na rede, em viveiros escavados, e ele fica ali naquele estresse de manejo, e ao tempo, depois da captura, ao tempo que ele vai levar a insensibilização, né, da exsanguinação, ou seja, tempo de sangria dele, tá? E às vezes essa sangria, dependendo da condição, da relação água-gelo, onde ele é colocado, essa sangria não é tão rápida, não é tão eficiente. Se demorar para fazer a sangria, então também acontecem essas contusões internas. Em relação a essa questão do tempo, assim, o que você tem observado, né, ao que é mais eficiente, né? A partir do momento que você já percebe que ele está se sensibilizando e você vê com a sangria. Você acha que isso tem muita relação também? Eu tenho observado que muita gente, às vezes, insensibiliza e aí deixa passar um pouco a questão de sangrar, e aí você percebe que talvez ele retenha mais sangue, né? Acho que fica mais denso ali. É exatamente essa
nesse momento que é o momento mais crucial, né? Então, quanto mais rápido, melhor. Sensibilizou, e aí já faz essa sangria. E se você colocar na água com gelo, mais água, e dificulta essa sangria, né? Colocar rapidamente na água com gelo. Certo? Posso passar? Certo. Pode sim, pode sim. O pessoal aí está fazendo alguma pergunta ou não? Não, tenho acompanhado aqui. Tá. Então, a qualidade, voltando lá na qualidade dos produtos, né? A gente pega esses cortes comerciais aí e agrega valor a eles, rotulando eles, então, fazendo a composição química. E foi o trabalho que a gente desenvolveu para as indústrias, né? Preparação dos rótulos. Então, fazendo a composição, que vai variar em função do corte, claro. Aqui é interessante vocês observarem as classes de peso e a composição química por filé, o filé do pirarucu. Então, a classe 3, observa, teor de lipídios, foi aumentando, né? E na classe 3, 6% de lipídio. Isso me proporcionou um valor calórico desse corte maior, né? Acompanham? Por que essa classe apresentou esse maior teor de lipídios no filé? Então, justamente porque no período de 1 ano, que é o ciclo normal de cultivo, a gente tem esse peixe dentro do protocolo de alimentação para o pirarucu e tal. Tentei, né? Deu 1 ano, 12 quilos, envio para o frigorífico, certo? As classes de peso que chegam depois disso, normalmente são aquelas classes que a gente, não sei se a gente pode dizer abandonadas, os largados, são as classes que já não têm essas mesmas características, tá? Então, ela já tem características diferentes aí. Já não tem uma quantidade de energia, a quantidade de lipídio adequada na carcaça, certo? Esse aqui é a média geral, tá? Esse corte daquela manta, aquela manta que eu mostrei para vocês lá, com bastante gordura, peixe-facão, ela não entrou na nossa média, tá? Porque ela é uma classe extra. Então, a gente tirou esses outliers aí. Então, as características aqui, os lipídios, né, em torno de 3, 5% do filé. Quando você parte para o lombinho aqui do pirarucu, já é um corte magro, né? Então, já é direcionado àquele público mais light, que quer mais baixa, produto de mais baixa caloria. Então, o lombinho do pirarucu seria um marketing específico, tá, para isso. A manta como um todo aqui. Com relação à manta, o que nós trouxemos para ela foi a qualidade do perfil lipídico, né? Então, a gente fez esse levantamento do perfil de ácido graxo nas classes de peso e nos cortes, e nós observamos aqui que a manta ela tem uma maior proporção de ácidos graxos poliinsaturados, né? E comparado aos outros cortes, né? Então, os ácidos graxos poliinsaturados, eles são importantes, né, porque eles reduzem a propensão, né, das doenças coronárias, né? Estão diretamente relacionados à redução do colesterol. Está acompanhando? Como assim? Inclusive, o pessoal está achando super interessante aqui a questão do peixe-facão, né? Estão pedindo para você falar um pouquinho, assim, você terminar esse slide aí, em relação a como é que faz para estocar sem ele se tornar facão, como você mostrou.
A Isabela de Corrama está fazendo essa pergunta. E parabenizando também pela excelente live. Bela. Tá. Boa pergunta, tá, Isabela? Eu vou responder com o que eu aprendi do seu Pedrinho, tá bom? Bom, então tá. Nos ácidos graxos poliinsaturados, então, eles reduzem ali as doenças coronárias, como a gente já sabe, né? Hoje, 40% da população tem problemas com colesterol, né? E 20% desses 12 a 17 anos aqui, segundo os dados, tem problema de colesterol elevado. Né? E então, consumindo esses alimentos mais saudáveis aí, né? E dentre esses cortes, a gente destaca a manta, né? Porque ela é diferente, em função da limpeza, do método de processamento dela, de preparo dela. Destacamos também a relação desses ácidos graxos poliinsaturados para o saturado, né, que a manta estava acima do ideal recomendado pela OMS. Né, e quando a gente fala da relação dos ômegas, né, ômega 3 e ômega 6, a gente destacou aí o lombinho, o lombo e a manta, os dois cortes interessantes aí para a relação de ômegas, né. Esse trabalho, você perguntou no início lá, Wesner, ele trouxe para nós características que permitem a gente fazer um marketing interessante do nosso pescado, né? Então, outro ponto interessante que nós encontramos aqui foi a presença do ômega 7. Ele está relacionado ao aumento da sensibilidade à insulina, que previne diabetes tipo 2, diabetes do tipo 2, e a redução de processos anti-inflamatórios, principalmente dos adipócitos. Então, é um ômega que é pouco encontrado nas espécies de pescado, encontrado mais em oleaginosas, e nós observamos em espécies marinhas, né? E a gente encontrou aqui nos cortes do pirarucu. E esse é relacionado também à melhora da elasticidade das artérias, né? Um potente anti-inflamatório. Aqui a gente tem só o somatório. Bom, a composição química tem bastante coisa, mas a gente vai passar para mais novidades, né? E logo a gente vai estar publicando isso aí, que é o trabalho da tese do Jerônimo aí, que está defendendo no próximo mês. Bacana. Isabela, você perguntou do peixe. Foi do que mesmo? Ela perguntou sobre o peixe facão, né? Como é que você faz para evitar que ele se torne facão? Para evitar que ele se torne facão. Então, o peixe-facão é a redução do músculo, da musculatura, ou o não ganho muscular, né? Ele se desenvolve e falta o quê? Proteína para ele fazer a deposição de músculo. Então, se ele se tornou um peixe-facão, isso tem que tomar muito cuidado também no início, né, na fase de alevinagem, que é quando ele é mais exigente em proteína, mas não só em quantidade de proteína, que é aí que o bicho pega, né? É a qualidade dessa proteína, o perfil aminoácidico, né? Que atenda ao perfil proteico, ao perfil de aminoácidos do peixe, né? Muitas vezes a gente compra as rações, o teor de proteína está ok, mas o perfil, né? Os aminoácidos que compõem não são adequados, né? Para suprir a exigência naquela fase. Então, a proteína ideal é o ideal para que ele não se torne facão. Aí entra a resposta do forrageiro, né? Utilizar as espécies forrageiras. Como hoje, lógico,
as rações estão melhorando consideravelmente suas formulações. A gente tem, hoje, até aqui em Rondônia, a entrada de várias empresas novas, qualidade nas rações, e com a ideia de suprir, né, todo esse perfil aminoácidico para o pirarucu. Mas a gente tem resultados espetaculares com as espécies forrageiras, né, fornecendo aí outros peixes no cultivo do pirarucu. Então, a própria tilápia é bastante utilizada também para matrizes, né, porque a gente não tem uma dieta específica para matriz de pirarucu, então aí já consegue equilibrar. Do contrário, são rações com a farinha de peixe, que seria o mais adequado, porém caro. E é isso, sim. A resposta do rapaz que me perguntou sobre os peixes forrageiros, eles são interessantes e atendem às necessidades aminoácidicas. Wesley? Vamos lá, pode seguir. A gente tem observado também em relação aos facões aqui, é justamente isso. Trabalhar a proteína animal pesada, que aí a gente consegue tentar recuperar esse animal com mais facilidade. Mas tudo que você falou é perfeito. A gente tem que tentar, desde as fases iniciais, principalmente, para se evitar esse tipo de problema. Além de ter essa narrativa que você construiu, bem construída, a gente tem também uma perda econômica absurda, né? Do avanço desse programa que eu cultivo. Com relação à fase inicial, né, essa fase inicial, a nutrição é muito importante, né, atender a isso. Por quê? Quanto mais novo, mais exigente em proteína ele é. Né? Maior o desenvolvimento proteico, os tecidos são mais úmidos, então conforme ele vai diminuindo a umidade do tecido, vai diminuindo também a exigência de proteína. Mas mesmo assim, quando a gente tem que priorizar, atender a nutrição desde das matrizes, para que a gente possa ter, desde a fase larval, né, aí, a larva, qualidade, né, para que tenha um pós-larva, uma dieta adequada também, porque nessa fase aí de larva, que se formam, que ele sai da hiperplasia, multiplicação das células, e depois ele começa a hipertrofia, ou seja, o crescimento dessas células que se formaram. Então, se eu tenho uma nutrição adequada, na fase larval, pós-larva, eu vou ter, posteriormente, um crescimento, uma hipertrofia dessas células adequado também. Ele vai crescer bem mais rápido, ganhar peso bem mais rápido do que aquele que passou por alguma deficiência ou não teve uma dieta adequada. Né? Uma coisa que eu acho que é super interessante também, e vou citar aqui, o trabalho com as microdietas, né, que é um grupo lá da professora Lídia, lá do IPA, né, fazendo, o Guto, né, que também Guto Leão, biólogo, que também já participou aqui das nossas lives, que trabalha com essa questão de nutrição, de larvas, frutos. E o Carlinho, né, o Carlinho Maranhão trouxe aqui uma coisa bem bacana em uma das lives que participou conosco, aquele din-din, né, aqui no Amazonas nós chamamos de din-din, né, então aquele saquinho, né, com o alimento vivo que o animal se alimenta, e isso é super interessante também para você começar a entrar numa vertente que eu acho muito importante, que é o custo de produção, principalmente relacionado à questão do alevino, né? Que é um grande gargalo, né? Mesmo que a live esteja com o produto, mas você deixou um gancho muito bacana, porque quanto que realmente a gente tem de custo de produção para transformar o peixe naquele alevinão? A gente tem, o seu Pedrinho falou que 50 centavos é um preço justo, eu também acho, né, o alevino de 20 centímetros é inviável do ponto de vista de dar uma sequência na questão da produção, pensar nisso que foi criado em relação ao real.
Tudo na piscicultura muda de preço e o valor do centímetro continua real. É impossível isso, é inacreditável. Isso é uma discussão que a gente vai ter que trabalhar, né, se a gente realmente pensar no pirarucu como uma espécie que tem que abarcar, né, diversos nichos, principalmente para quem é pequeno e que tem vontade de trabalhar também. As cooperativas vão se desenvolver, a gente vai fomentar os pequenos, com muita gente fazendo com a tilápia, mas a gente precisa pensar e talvez descer um degrau em relação ao que é, de fato, essa cobrança absurda em relação ao real esse sentido. Mas, Wesley, para a gente que está no final do sistema, quer dizer, no final do sistema de cultivo, né? Que é o abate e o processamento, você observa que ele não se desvincula do sistema como um todo. A gente, para ter a corte adequada, a carne de qualidade, a gente precisa focar e a um preço adequado, a um valor acessível, a gente tem que voltar desde o alevino. Né? Então, se você der um start nesse alevino de qualidade, conseguir fazer isso, pegar esse embalo de ganho, de peso, de ganho muscular e tudo, aí você consegue fazer um sistema mais eficiente. Olha só uma informação bacana aqui que o Júnior Costa está trazendo, ainda naquela questão das forrageiras, né, dos forrageiros. Nas pesquisas que eu fiz, isso lá no Espírito Santo, ele notou que a tilápia oferece muitas variedades de tamanhos de forrageiros, mas precisa entrar com ela 6 meses antes do pirarucu. Isso eu acho que ele deve estar se relacionando 6 meses antes de colocar o animal no viveiro, no tanque. Tem que dar tempo para ela gerar esse estoque de alimento vivo. Né? Até porque o pirarucu é voraz, então você tem que realmente ter uma oferta que seja, em termos de quantitativo, constante. Isso, e também depende da fase, né? Da fase em que está o pirarucu e a fase em que está a tilápia, né? Senão ele não consegue. A gente observou uma vez numa escultura que os pirarucus, eles eram mais jovens, que estavam encurralados no canto do viveiro e as tilápias dominavam ali, eles não saíam mais de lá. Então, deixa eu passar aqui, quando a gente voltou para os coprodutos aqui, falando do couro, né? O sistema que a gente utiliza é esse de retirar o couro em algumas indústrias, né? Ou retira, quer dizer, a pele inteira, né? A pele com a escama, certo? E nesse procedimento, a ideia é aproveitar esse resíduo, né, que seria descartado, e que ele realmente vire um coproduto, né, vire um subproduto, e realmente agregue valor. E agrega bastante valor, vocês vão ver. Nós fizemos um estudo aqui, né, minha aluna de mestrado, Patrícia Kanarski. Então, através do Curtume Texturas da Amazônia, nós avaliamos essas peles, substituindo os componentes químicos, curtentes e corantes, por produtos orgânicos. Né? Então, a gente utilizou tanino e corantes naturais, né? Como urucum, borra de café, enfim. Avaliamos e fizemos todo o trabalho de variação físico-mecânica e, primeiro, identificando os níveis de tanino adequado, né, para o pirarucu, porque é uma pele diferente. Se a gente utilizar o mesmo nível de tanino que utiliza para tilápia, por exemplo, ele tende a não curtir adequadamente, então ele mofa e não dá certo. Então tivemos que identificar primeiro o nível de tanino e depois comparar com o cromo. Enfim, foi um trabalho bem legal. A gente encontrou resultados aqui através da microscopia de varredura bem interessantes. As escamas também são utilizadas, né, de várias maneiras, exportadas, fazer lustres, enfim.
Então, nesse trabalho aqui do couro, a gente encontrou 15% de tanino, seria o adequado, mas esse couro, um tanino com 24% maior em espessura, mais espesso, tá? É um couro que fica aparentemente mais grosso e não apresenta ser tão ressecado como fica quando você utiliza o tanino, né? A força e o alongamento usada para esse couro orgânico, ecológico, curtido produto natural, está dentro dos parâmetros usados para bovinos, né? Acima de 25 nanômetros por metro quadrados, e a tração acima de 35 para o rasgamento, que é o recomendado para esses couros de vestuário. Então, isso esteve bem acima disso. E a gente recomenda, então, dependendo da finalidade de uso, com base no trabalho, dependendo se é para vestuário, se é para indústria automobilística, encapamento de estofados ou de calçados, a gente vai recomendar a combinação com produtos orgânicos ou não. São das características que eles proporcionaram, desde a preservação da cor, a luz, a água, o suor. Foi um resultado legal e nos deu aplicabilidade aí à marca que essa minha aluna criou. Então, ela criou uma empresa e ela confecciona seus próprios produtos. Se quiser acessar lá esse site aí, que é o Santo Lois, então tem calçados, bolsas maravilhosas e com as características aí de pesquisa, né, comprovada cientificamente, da qualidade, né, força, tração, tudo para esse couro. Eles começaram a falar em couro, eles começaram a ficar agitados aqui atrás. Eles não estão gostando muito desse papo, não. Uma coisa super interessante também é a gente atentar a esse nicho, né, que surge, principalmente como forma de você ter uma renda a mais, principalmente dentro daquelas classes que você apresentou. Inclusive o Júnior posta aqui, por exemplo, o Carinho Maranhão, ele está dizendo que para dar uma boa pele, para a indústria, tem que ser a partir de 18 quilos. O que você tem a dizer a respeito disso? Você acha que está um pouco acima, a gente pode trabalhar animais com peso mais baixo, tirando os pequenininhos, né, que são os meus babies aqui. Você não quer doar a pele, não, né? Quer, mas precisa apostar. Mas então, Wesley, depende da aplicabilidade. Se eu for fazer, por exemplo, vestuário, eu gostaria de um couro com as lamelas, né, esses desenhos aí, lamélulas menores, mais, como eu posso dizer, menos grosseiras, né? Se eu for fazer uma bota, um calçado, eu posso utilizar couro com pesos maiores, porque são lamélulas grandes, grosseiras, né? Então, depende da finalidade, eu vou escolher o couro adequado. Acha que a gente pode adentrar a questão também de levar a questão das peles a fazer o que a pele da tilápia está fazendo hoje, tratamento de queimaduras? Inclusive, é uma pergunta aqui do Moacir Rogério, agradeço a participação. Já tem algum estudo relacionado a isso? Você acredita que também possa ser feito? Muito interessante essa pergunta. Eu não li como é que estão os avanços, como está o avanço agora, mas até onde eu vi, estava se estimulando ou a divulgação, a utilização da pele de pirarucu, né? Porque a da tilápia, ela tem as características, o colágeno tipo 2, eu acho, e 3, que são semelhantes ao humano, né? Então, cabe bem as cicatrizações e restauração da pele, do tecido
da pele. Do pirarucu, estava se tendo dificuldade em se trabalhar essa pele, por ela ser mais grosseira, né? E todo esse produto tem que ser bem esterilizado e trabalhado antes de ser utilizado. Então, pela facilidade, quantidade encontrada e maleabilidade, está se preferindo a pele da tilápia. Trabalhar com a pele da tilápia. Tá? Porém, com relação ao colágeno, né, para fazer o produto de colágeno, o pó de colágeno para se ingerir, aí está incentivando o pirarucu, né, por ser uma espécie que apresenta uma grande quantidade de colágeno, né, que dá para otimizar esse uso. Agora, uma coisa super interessante, né? É um nicho muito bacana e precisa ser avançado. Eu acredito que se vocês tiverem curiosidade de digitar aí no Mercado Livre ou em qualquer outro link da internet, você vai ver que hoje nós temos bolsas e algumas grifes que utilizam também, e com valores elevados. Né? Há 4 anos atrás, a Ostland lançou uma mochila, né? Se não me engano, 3 mil ou 4 mil reais. Então, é realmente um filão muito bacana que precisa ser bem estudado, as pessoas também tenham vontade. A gente precisa criar um ambiente necessário para que os investidores acreditem. É o que eu sempre digo, né? Muitas das vezes as pessoas acham que o pirarucu é problemático, não decola, a gente não tem mercado, mas a gente também precisa saber vender o peixe. Né? Hoje, por exemplo, vocês estão vendo aqui esse aquário lindo, maravilhoso, né? Que eu vou dar um spoiler aqui, ele na verdade faz parte de um mega projeto que vai ser lançado em breve aqui em Manaus, onde nós vamos ter uma peixaria numa outra perspectiva, né? Você, na verdade, não vai só comer aqui o nosso pirarucu de 6 quilos, né? Em banda, principalmente. Mas você também vai ter a oportunidade de viver uma experiência jamais vista aqui no norte e nordeste do país. Ou seja, as pessoas elas começam a identificar um produto, mas elas querem apresentar esse produto numa outra perspectiva, né? E muitas das vezes o próprio ambiente agrega isso. Eu acho que a gente precisa trazer isso para a pesquisa também. Você falou uma coisa muito bacana no slide lá atrás, a questão da dilatação das artérias em relação à utilização da carne. Eu acredito em algumas classes, né, mais magras, mais fixas. Isso é uma coisa muito bacana, né? E que se a gente coloca isso no mercado, agrega alguma conexão, né, isso traz, sim, um lado muito positivo. Né? É muito fácil a gente só falar que o custo de produção é muito alto, mas a espécie ela é muito atrativa. Eu acho que é a forma que a gente precisa trabalhar. E empreendimentos iguais a esse, também, eles agregam muito e fortalecem cada vez mais o movimento. Eu estou dando um spoiler aqui, sem falar muita coisa, porque os proprietários, na verdade, pediram para que eu ensinasse muita coisa. Mas é uma coisa maravilhosa. Vocês que estão assistindo a nossa live, quando vierem a Manaus, né, por favor, venham conhecer o estabelecimento que deve ser divulgado. Deixa eu... Vou tentar voltar aqui, tá? Ok, fica à vontade. Deu certo? Deu, tá tudo ok. Pode maximizar. Aí, tá ok. Já é o último. Já é o último slide. Engraçado que a gente falou em 40 minutos de live, né? Nós falamos em mais ou menos 50 a 60 minutos de live e o papo está tão gostoso. Essa tua aula, né? Na verdade, está sendo uma aula, eu estou aprendendo muito aqui, acredito que os colegas também. E nós já estamos aqui com quase 1h e 35 minutos. Quando a coisa é boa, o tempo voa. Nossa, já passou isso? Então, aqui é só uma foto da universidade, do nosso setor lá, da base de piscicultura, curso de engenharia de pesca e isotecnia, que funciona aqui na universidade. Tá? E aqui é o Instagram, quem quiser acompanhar, algumas atividades que a gente faz, unir produção animal. E era isso, eu gostaria de agradecer, Wesley, quem tiver mais alguma pergunta. Aqui só tem elogios para você, professora Jússi. Eu também gostaria muito de te agradecer. Né, acho que a gente ficou aí, enfrentando com essa questão nessa live aí por quase um mês, né? Devido às agendas e você, né,
gentilmente aceitou o convite. O Moacir Rogério, desculpa, já fiz essa pergunta, o Júnior Costa, em cima disso que eu falei, ele disse que precisamos aprender a trabalhar com pirarucus. Concordo, só precisamos ser profissionais, trabalhar com profissionais, que vai dar certo. Então, eu acho que é essa a ideia, né? Nós precisamos realmente estreitar cada vez mais os laços. Então, não é essa questão de abarcarmos todo o conhecimento do pirarucu, eu acho que a gente precisa trocar essas figuras, né? Precisamos trocar informações como a gente tem feito, né? Eu não conheço a professora Jusilene pessoalmente, mas a gente já conversa sobre muita coisa, sobre pesquisa, sobre produção, e isso é muito legal. Todos aqui que se fazem presentes na live sempre trazem alguma coisa muito produtiva, e é esse o intuito do projeto Baixando os Muros da Universidade. É justamente a gente falar sobre isso, o que a universidade produz, né? Não é só a balbúrdia, como as pessoas dizem, né? A gente tem que desenvolver tecnologia e levar isso para melhorar a qualidade de vida das pessoas, inclusive linkar os nossos projetos com cenários iguais a esse, e que eles se repliquem, né? Eu acho que é isso que é interessante. Professora, eu faculto a palavra a você e, mais uma vez, te agradeço imensamente, né, pelo fato de ter nos dado essa aula. Eu acho que a gente pode fazer uma nova live em breve, tratando de diversos assuntos. Eu queria te fazer uma pergunta, que eu acho que após a tua fala, eu vou deixar aqui como grande final. Por favor. Só para finalizar, eu agradeço aí a presença de todos, Wesner, e eu acho que, como o rapaz falou, a gente tem que aprender a cultivar pirarucu. Nós temos nichos de pirarucu específicos, né, e não é todo mundo que precisa usar o mesmo sistema de produção, né? Então depende de cada propriedade, de cada produtor, o que for mais fácil, dependendo da região que ele de acesso, né? Mas o meu foco, ao meu ver, o sistema de ciclo curto, né, do pirarucu super precoce é a tendência por ser um sistema controlado, um sistema mais eficiente, que você controla todas as interferências ali no meio. Era isso, obrigada. É isso, nós aqui agradecemos e gostaria de deixar aqui um alô para todos vocês, pessoal do Mato Grosso, Moacir, pessoal de Rondônia, de São Paulo, do Rio, pessoal do Peru e da Colômbia também que se faz presente, pessoas de Manaus. Agradecer imensamente mais uma vez a professora. Moacir, inclusive, está dizendo aqui, agradecendo por tantas informações que a gente tem trazido. Quando vier a Mato Grosso, estamos de portas abertas. É um prazer. Eu também tenho uma visita para fazer lá com o Zorzeto. E é isso, a cadeia produtiva do pirarucu, ela está avançando, a gente precisa se conectar cada vez mais. E eu acho que não precisamos ficar todo momento tentando trazer à tona as experiências, né, mal vividas. Eu acho que elas fazem com que a gente repense esse momento numa outra perspectiva, né? Então, eu acredito que nós temos muito, muito, muito que avançar, e a pandemia, ela trouxe isso, né? A gente repensar as formas de levar conhecimento para as pessoas, levar perguntas que estão negativas, principalmente quando você ouve uma profissional do cigarro, para a gente tentar pensar em novas pesquisas, em como a gente precisa desenvolver ainda mais essa cadeia. Isso é muito importante para a gente. Então, pessoal, a live vai estar disponível lá no meu canal do YouTube, professor Esner Magalhães, Aquicultura para Todos, tá? Também nas redes sociais. Então, quem quiser seguir a professora Jussi, por favor, ela vai escrever aqui no chat. Tá? E a gente está de portas abertas, se Deus quiser, na próxima quinta-feira, trazendo mais um convidado. A gente sempre tratar das questões relacionadas à cadeia produtiva do pirarucu. As pessoas sempre me perguntam por que só o pirarucu, Na verdade, eu acho que essa explosão, principalmente com o que tem acontecido aqui no Amazonas em relação ao pirarucu, tem trazido à tona muita coisa bacana, e a gente precisa externar isso e colocar a todos vocês, tá? Gostaram do plano de fundo? Muito bacana, né? Muito bonito. Muito bacana, obrigado a todos. Já quero um. Opa, é isso aí.
Uma boa noite e muito obrigado. E durante a semana a gente vai divulgar o nosso próximo convidado. Valeu, gente. Forte abraço. Se for outra espécie, não apareça. Escreveu ali. Tchau, gente. Obrigada pela participação, professor Ranieri.